Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. E vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje. A aula de número 34 traz como objeto de conhecimento polinômios, detalhamento, aplicações de polinômios, resolver situações problemas envolvendo o cálculo de equações polinomiais. Tudo certo? Vamos à nossa aula. Muito bem, agora que estamos de posse do conteúdo da nossa aula, vamos dar início à mesma. Muito bem. Problemas envolvendo polinômios. Os polinômios são extremamente úteis para modelar e resolver uma variedade de situações no mundo real, né? Muitos fenômenos, né, que nós presenciamos, não só no nosso dia a dia, né, sejam eles fenômenos naturais ou não, eles são possíveis de serem registrados, representados de forma algébrica, dentro, né, de um modelo matemático que nós, né, chamamos de um polinômio ou de uma função. Então, para cada situação, é possível a gente descrever esse fenômeno, né, esse comportamento, certo? De modo algébrico. Seja no exemplo no crescimento de uma população de um determinado vírus, uma bactéria, né, dentro de um ambiente experimental, seja para registrar a velocidade ou o tempo que um fenômeno leva para ser realizado. Então, vamos acompanhar mais de perto essas situações. A seguir, veremos alguns exemplos de problemas que podem ser resolvidos utilizando equações polinomiais. Que no caso aqui, né, esses fenômenos, né, podem ser muito mais compreendidos se eles estiverem, né, expostos em formas de tabelas, gráficos, né, no qual vamos inserir aqui funções, né? Determinado exemplo aqui, no caso nós temos uma reta, né, que representa um fenômeno e uma curva, uma parábola que descreve um outro fenômeno. Nós observamos, né, aqui, no caso, um ponto de interseção entre esses dois fenômenos, no qual eles estão se equiparados, seja num lugar, seja num tempo, certo? Temos aqui a nossa fórmula, né, resolutiva da equação do segundo grau, que também é uma ferramenta bastante utilizada para desenvolver e representar esses fenômenos. Então, temos aqui o nosso primeiro exemplo. Exemplo número 1. Daqui do Centro de Mídias do ano de 2025. Aí diz o seguinte: trajetória de um objeto em movimento. Suponha que um objeto seja lançado ao ar e sua trajetória seja descrita pela equação polinomial h de t igual a menos 4t ao quadrado mais 16t mais 20, onde h de t é a altura do objeto em metros após t segundos. Então, a gente está observando aqui a estrutura desse polinômio e observamos, né, que ele é um tanto atípico dos polinômios que nós estávamos acostumados a trabalhar. Então, isso daqui está sendo colocado para que a gente tenha, né, já essa visão e saia um pouco daquele mesmismo, né, que estava lá, P de x igual, né, menos 4x ao quadrado, mais 16t não, perdão, 16x mais 20. Então, observem aqui, ó, só está mudando aqui as estruturas das variáveis, né? E no caso aqui, nós estamos vendo a aplicabilidade do polinômio. No caso aqui, ó,
o H de T, ele representa o quê? A altura, certo? E o T representa o tempo em segundos que esse fenômeno aqui, ó, leva para ser realizado, certo? Que fenômeno é esse? É o lançamento, né? Trajetória de um objeto em movimento. No caso aqui, ó, o objeto está sendo lançado ao ar. Pois bem, o contexto do polinômio aqui é esse. Então vem aqui a nossa questão. Quando o objeto, né, atinge a altura máxima, então para encontrar o tempo, né, em que o objeto atinge essa altura máxima, precisamos encontrar o vértice da parábola. A fórmula para o tempo do vértice é dado por T de V, que significa T vértice, tempo vértice, né? De um polinômio quadrático, certo? AT ao quadrado mais BT mais C. Pessoal, esse A, esse B e esse C são coeficientes numéricos, ou seja, são números, certo? E necessariamente, né, nós já vimos aí em aulas anteriores, que o coeficiente de A, né, deve ser um número diferente de zero. Muito bem. E como é que nós fazemos para encontrar esse T vértice aqui? Esse T vértice, ele é determinado por essa expressão aqui, ó. T vértice é igual a menos B sobre 2A, onde, né, B e A são números do polinômio dado. Ok. Então, se nós voltarmos aqui, nós podemos identificar justamente os elementos que vamos utilizar para calcular esse T vértice, né? O nosso A aqui vale menos 4 e o B vale 16. Ok. Então, vamos substituir os parâmetros de T vértice aqui pelos coeficientes numéricos do polinômio dado, no exemplo. Aí nós vamos ter o seguinte, né? Olha só. A equação dada é H de T, que representa a altura. Não podemos esquecer desse detalhe, né? A altura. H de T igual a menos 4t ao quadrado mais 16t mais 20. Então, vamos ter, olha só, A igual a menos 4, B igual a 16 e C igual a 20. Embora nós não venhamos a utilizar aqui, né, o coeficiente C, mas só para reforçar aqui, para a gente não esquecer que o termo independente aqui é o C, que é aquele termo que não vem acompanhado com uma variável. Beleza. Então, nesse caso, olha só, A vale menos 4, aqui, ó. B vale 16, esse aqui. Então, quem vai ser T vértice? Como vimos anteriormente, T vértice é igual a menos B sobre 2A. Aí vamos substituir, né, os parâmetros aqui. Menos, esse menos, pessoal, ele sempre aparece, ele faz parte da expressão, tá? Do T vértice, ou do vértice de uma parábola. Então, nós vamos ter aqui esse menos, né, que faz parte da expressão, tá aqui ele. O B, quanto é que vale o B? O B vale 16. Dividido por 2 que multiplica A. Mas quem é o nosso A? O nosso A é menos 4. Muito bem. Então, vamos ter o B, que vale 16, e o A, que vale menos 4. Então, quem vai ser T vértice? T vértice vai ser igual a menos 16 dividido por 2, que multiplica menos 4. Beleza. Nós fizemos o desenvolvimento aqui um pouco mais direto,
mas vamos fazer ele aqui passo a passo para todo mundo acompanhar a linha de raciocínio. Pessoal, olha só, eu tenho menos 16 sobre mais vezes menos, menos 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho esse menos do denominador e o menos da fração. Como a fração indica uma divisão, e na divisão e multiplicação com números iguais, tanto o quociente como o produto são o quê? Positivos. Então, por isso que menos por menos aqui ficou mais, que a gente não precisou inserir. Então, vamos ter o quê? 16 dividido por 8. Isso daqui é igual a 2, né, que nós estamos calculando aqui, t vértice, que é o t que representa o tempo, e o tempo é dado em segundos, então nós vamos ter 2 segundos. Beleza. Então, o que quer dizer isso daqui, né? Que o nosso objeto lá, vamos voltar aqui, né? É o tempo, né? Que ele vai levar para atingir o quê? A nossa altura máxima. Né? O fenômeno ocorreu, né? 1, 2. Então, em 2 segundos, é a altura máxima que esse objeto vai atingir. Beleza. Continuando. Né? Questão 2, né? Qual a altura máxima, né, do objeto? Observe o seguinte, que a altura é isso daqui, ó, h de t. O t sozinho é o quê? É o nosso tempo. Então, para que a gente possa determinar a altura máxima que esse objeto vai alcançar, o que é necessário fazermos? Substituirmos no polinômio o t por quanto? Por 2. Em quem mesmo? Na equação h de t. Pois bem, então, lembrando, né? Quem é o nosso h de t? O nosso h de t, né, é igual a menos 4t ao quadrado, né? Mais 16t mais 20. E isso daqui representa o quê? A altura. Nós sabemos o tempo que leva para esse objeto alcançar a altura máxima. Que tempo é esse? 2 segundos. Então, vamos substituir o nosso t por 2. Aonde? No nosso polinômio, né? Estão lembrados? Menos 4t ao quadrado, mais 16t, mais 20. Então, onde tem t, entra o 2. Menos 4, 2 ao quadrado, mais 16, que multiplica 2, mais 20. Agora, né, para calcular o nosso h de 2, né, basta resolver essa expressão numérica aqui, ó. 2 ao quadrado, nós sabemos que é quanto? 2 vezes 2, 4. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 4, 16. Aqui, né, os dois são positivos, o produto será positivo. 16 vezes 2, 32. E repetimos o 20. Eu calculando isso daqui, né, nós vamos ter aqui, né, 16 mais 32, 16, né, 16 mais 20, 36. Ou seja, portanto, a altura máxima que o objeto vai atingir nesse fenômeno é de quanto? 36 metros. Né? Fica um negócio assim meio fugaz, né? A gente calculando assim, pô, professor, está dizendo que o tempo que leva para o objeto alcançar, né, a altura máxima é 2 segundos, né? A altura máxima nesse instante é 36 metros. Então, para que vocês possam visualizar melhor esse fenômeno, me acompanhem no vídeo aí. Muito bem, então como vimos no exemplo, né, o nosso objeto que é lançado para o ar, ele vai, né, obedecer aqui uma trajetória, né, essa trajetória aqui. Lembrando que nós vimos lá, né, na expressão, né, se nós formos exibir aqui, ó, só para comparar aqui, a expressão é essa daqui, ó.
menos 4t ao quadrado, né? Mais 16t, mais 20, né? Isso com t variando entre 0 e 5 aqui, certo? Então, como nós vemos aqui, né? Ele tem um coeficiente que define a equação, que é o t ao quadrado, em segundos, né? A altura em metros. É negativo, por isso que ela tem essa concavidade aqui voltada para baixo. Então, só para conferir mesmo. Pois bem, aí nós sabemos que a trajetória do objeto ela é dada em função do tempo. Então, para cada instante, né, nós vamos ter uma posição aqui. Essas posições aqui elas vão se igualando de acordo com a medida em que o fenômeno vai se decorrendo. Então, vamos supor, nós temos aqui t igual a zero, ou seja, vai começar o fenômeno, o evento. A gente pode observar que quando t é zero, o objeto já se encontra numa altura aqui, né? Supondo que ele tenha sido lançado de cima de um prédio, né, de 20 andares. Então já começa aqui. Então, quando o instante é zero, t0, como está aqui, né, ele já se encontra a 20 metros. Então, à medida em que o fenômeno vai ocorrendo, né, vamos deslocar aqui ó, o nosso tempo, né, 0,1 segundo, ele se encontra a 21 metros e 56 centímetros do solo. E vai aumentando, ó. À medida que vai, né, passando o tempo, ó, meio segundo, ele se encontra a 27 metros do solo. E continuando. Quando t é 1 segundo, né, ele se encontra a 32 metros do solo. Continuando. Aí ele vai chegar a um ponto, certo? Que ele vai atingir essa altura máxima, que é justamente o vértice da parábola. Observe, ó, quando t é igual a 2, ou seja, 2 segundos, ele está aqui na sua altura máxima, né, que é o vértice, que nós calculamos lá, o x, o TV, né, o tempo vértice. E, consequentemente, né, ele vai ter uma altura aqui relacionada a esse tempo, né, que é de 36 metros. A partir deste momento, o que acontece com o nosso objeto? Ó? A altura dele começa a diminuir. Ó. Quando chega aqui, ó, a 4 segundos, né, ele volta aqui para a posição 20, né, que era a posição que ele iniciou, né, 20 metros de altura. Aí ele já ó, vai baixando, baixando. Quando chega aqui, ó, no final, tempo zero, né, aqui, altura zero, perdão, já tem percorrido aqui 5 segundos, que foi a duração total do evento, né? Beleza? Então aqui temos a demonstração, né, desse lançamento aqui do objeto, né, em queda livre. Mais uma forma aí de utilização e visualização dos nossos polinômios. Beleza, queridos alunos? Bonito, né, a gente ter a oportunidade de visualizar o fenômeno aí, né, que foi descrito de forma algébrica e agora nós vimos aí na animação ele em forma geométrica, né? Tudo certinho, né? Tudo bem amarrado. Vamos para o nosso próximo exemplo agora. Uma empresa de produção de brinquedos tem uma função lucro, né, modelada pelo polinômio Lx menos 2x ao quadrado mais 12x menos 20, onde Lx representa o lucro em milhares de reais e x é o número de unidades produzidas e vendidas em centenas, né? Isso daqui é importante, essa informação aqui. Ok. Aí vem um comando. O gerente da empresa deseja saber quantas unidades, olha só, importante aí, de brinquedos devem ser produzidas para maximizar o lucro, ou seja, ter um lucro máximo. Muito bem. A gente observa lá que o nosso polinômio, que representa o lucro, é de grau 2, e ele é negativo. Então, a gente já sabe, por essas características aqui, que esse tipo de polinômio do grau 2, ele gera uma parábola, uma curva. E como o termo que define esse polinômio é negativo, a sua concavidade vai ser voltada para baixo. Se ele fosse positivo, a sua concavidade, né, a sua abertura seria voltada para cima. Beleza. Aí vamos aqui à nossa resolução. Tá? Para encontrar o número de unidades que maximiza o lucro, precisamos encontrar o vértice da parábola representada pela função de lucro.
a fórmula para o vértice de xv de um polinômio quadrático da forma ó, ax² mais bx mais c é dado por xv, né, x vértice, igual a menos b sobre a. Lembrando sempre que a, b e c são números reais. E o termo que define o polinômio, no caso aqui, que é o a, deve ser o quê? Diferente de zero. Pois bem, neste exemplo, temos L de x igual a menos 2x² mais 12x menos 20. Então, né, temos o seguinte, A igual a menos 2, B igual a 12 e C igual a 20. Muito bem. Interessante, né, em economia aqui, uma coisa interessante. Né? Imagine que x representa o número, né, de milhares de brinquedos. Né? O x é a quantidade de brinquedos produzidos em centenas, perdão. Se nós imaginássemos que essa fábrica não produziu nenhum brinquedo, ele já teria um prejuízo de quanto? Menos 20, né? Interessante isso na economia. Mesmo que você não produza, né? Você já entra no negócio, se não vender, vai ter prejuízo. Ok. Então, nesse caso, A é menos 2, B é 12. Portanto, quem vai ser x vértice? X vértice vai ser igual a menos B sobre 2A. Só que nós sabemos que o nosso B aqui, ó, vale quanto? O nosso B vale 12. O nosso A vale menos 2. Substituindo, x vértice vai ser igual a menos, né, que sempre vai surgir, faz parte da expressão, B, que é 12, dividido por 2, que multiplica A. Aqui, né, teria que ter um parênteses aqui. Aí nós vamos ter, né, 12 dividido por menos 4, né? Aí é aquela história que nós vimos no exemplo anterior. Menos por menos vai dar mais. 12 dividido por 4, 3. Ok. Portanto, né, a empresa deve produzir e vender 300 unidades de brinquedo para maximizar o lucro. Né? Portanto, a resposta correta seria aqui a letra C. Né? Eu estou voltando aqui, pessoal, para vocês observarem uma coisa. Como é importante a gente fazer uma análise aqui das alternativas. Lá no cálculo, quando nós calculamos lá o XV, né, encontramos lá 300, né, 12 dividido por 4. Quer dizer, 3, né, 12 dividido por 4. Aí você vem aqui para as alternativas e dá de cara logo na alternativa A o valor 3. Aí você vê lá na correção que a alternativa correta é a letra C, 300. Estão lembrados por quê? Porque lá no início, a unidade X de brinquedos vendidas e produzidas, né, está em que unidade de medida? Centenas. E o comando pergunta o quê? Quantas unidades de brinquedos devem ser produzidas? Então, se nós temos X em centenas, e no nosso cálculo lá nós encontramos 3, se está em centenas, isso tem que ser multiplicado por quanto? Por 100, né? Então, é importante a gente ficar atento aí para os dados do problema, bem como o comando da questão. Correto? Vamos para o nosso próximo exemplo, também produzido aqui pelo Centro de Mídias, no ano de 2025. Uma empresa de manufatura possui um custo de produção moderada para a função polinomial c de x igual a x² menos 6x² mais 9x mais 50, onde c de x é o custo em milhares de reais e x é o número de unidades produzidas em centenas. A empresa deseja minimizar os custos de produção para encontrar o número de unidades que minimiza o custo. Precisa-se encontrar, então, as raízes da derivada da função do custo, que é dada pela expressão c' de x igual a 3x² menos 6x mais 9. Ou seja, quando é um outro conteúdo que, para quem pleiteia, né, fazer um curso de graduação na área administrativa, ou de exatas, ou de engenharia tecnológica, é um curso, né, que vocês vão ver, a derivada é uma operação, né, que vai gerar uma outra função. Pois bem,
são cenas para um próximo capítulo. Então, para encontrarmos os valores críticos, né, definimos C' de x igual a 0. Então, vamos ter 3x² menos 12x mais 9 igual a 0. Dividimos todos os termos por 3. Pegamos aqui a nossa C' derivada, dividimos por 3 e passamos a ter o quê? 3x² por 3x², menos 4x, né? Porque 12 dividido por 3 vai dar 4, mais 3 dividido por 3, 9. Pronto, está aqui. Agora, vamos resolver, né, essa equação do segundo grau. Resolvendo a equação quadrática, né, aplicamos naquela fórmula que nós já conhecemos, que é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então, x vai ser igual a menos b, como b é negativo, então já fica positivo. Já fiz um pouco mais direto porque já estamos familiarizados com esse tipo de desenvolvimento. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que vale 1, que multiplica c, que vale 3. Tudo isso dividido por 2, que multiplica a. Ok. Então, isso vai ser igual a 4, mais ou menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12, dividido por 2 vezes 1, 2. Certo? As soluções vão ser o seguinte, já fiz aqui um pouco mais direto, né? X', né, ou x índice 1 igual a... Aqui eu vou ter 16 menos 12 vai dar 4, correto? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, eu vou ter 4 mais 2, 6, certo? E 6 dividido por 2, 3. Em seguida, nós vamos ter raiz quadrada de 4, que é 2, só que agora com o valor negativo. 4 menos 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Beleza. Agora, o que fazemos com esses valores, né? Agora, verificamos para os valores do custo, nesses pontos da função de custo de produção, dentro da função original, tá, pessoal? Não é a derivada, não. Cx igual a x ao cubo, menos 6x², mais 9x, mais 50. Para C1, nós vamos ter 1 ao cubo, menos 6 que multiplica 1 ao quadrado, mais 9 que multiplica 1, mais 50. 1 ao cubo é 1. Menos 6 vezes 1, menos 6. 9 vezes 1 é 9, 50. Tá? Então, nós vamos ter aqui os valores em milhares, né? Que vai dar o quê? E 10, né? 54 mil, porque é o que eu vou ter 60 menos 6, 54. Beleza. E C3, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 3 ao cubo, menos 6 vezes 3 ao quadrado, que é o x aqui 3, mais 50. Beleza. É o nosso polinômio. 3 ao cubo, 27. Aqui dá 9, menos 9 vezes 6, menos 54. E 9 vezes 3, 27, e repetimos os 50. Calculando esse cidadão aqui, né? Nós vamos ter 27 mais 27, 54. 54 menos 54, 0, sobrou 50, então 50 mil reais. Certo? Então, o que a gente chega a concluir aqui, né? Para o ponto crítico 1, certo? Nós vamos ter um custo de quanto? 54 mil. No ponto crítico C igual a 3, nós vamos ter o quê? 50 mil reais. Aí a conclusão, a resposta. Portanto, o custo mínimo ocorre, né, quando é vendido o quê? 300 unidades. Para um custo mínimo de quanto? 50 mil reais. Já que a gente está querendo gastar menos, né? Aqui o custo é maior. E aqui o custo é menor. Então, ó, aqui é dado em centena. Então, aqui é 100, né? 1 vezes 6, 100. E aqui, 3. Então, aqui são 300 unidades. Quando eu produzo 100 unidades, o meu custo é quanto? 54 mil. Quando eu produzo 300 unidades, o meu custo é 50 mil reais, né? Então, essa daqui é a nossa justificativa para esse nosso terceiro exemplo aí, contextualizado, envolvendo equações polinomiais. Beleza? Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima.